Dualidade, com Celina Sobral. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. E hoje nós vamos conversar com a jornalista formada pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero. Ela é membro do Sejus e da Abre Paz, Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura da Paz. Nós estamos falando de Carla Rocha Pavão. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui no Dualidade. Espero que você se sinta bem. Puxa, é uma alegria. Muito obrigada a vocês, telespectadores, a Celina, a TV Muito Maior, essa produção maravilhosa que eu tive uma acolhida muito boa aqui. Agradeço muito. Nós é que agradecemos. O tema hoje é sofrimento na Terra e esses direitos humanos, né? Por que ainda existe tanto sofrimento na Terra, Carla? É difícil a gente dizer, né, por que exatamente, mas nós estamos numa condição de evolução. Dentro dessa condição de evolução, o sofrimento ainda faz parte do nosso progresso de forma pedagógica, mas nós precisamos entender que nós somos artífices dessa evolução. Então, existe muito desse sofrimento que vem por escolhas muitas vezes individuais e outras coletivas. Quando nós percebemos que o egoísmo ainda tem essa base muito enraizada dentro de cada um de nós e também dentro da sociedade, nós conseguimos entender um pouquinho mais, porque nós devemos lembrar que Deus é amor, um grande pedagogo, que permite que nós escolhamos aquilo que melhor nós queremos naquele momento para que nós possamos seguir a nossa jornada evolutiva. Será que, de repente, por conta dessa caminhada para a regeneração, isso mexe com as pessoas de uma forma, às vezes, complicada? Porque tem muitas pessoas se agredindo umas outras, não é? Pai com filho, irmãos, casais. Então a agressão dá a impressão que aumentou no planeta inteiro. Isso daí é uma verdade? Existem vários estudos, né, de intelectuais e cientistas que atestam que a violência no mundo ela não aumentou. O que acontece é que hoje em dia ela está vindo à tona, porque nós temos mais condições de divulgar esse tipo de violência e as pessoas muitas vezes deixaram de lado as mordaças que muitas vezes vinham de uma condição social onde as pessoas em exclusão, mulheres, negros, as minorias não podiam falar. Elas tinham ainda resquícios muito fortes de serem caladas e hoje em dia as pessoas se posicionam, elas mostram, elas lutam pelos seus direitos humanos. Então, isso coletivamente, na medida em que nós vamos tomando consciência dessa banalização do mal, que foi um termo cunhado até por Hannah Arendt, nós vamos tendo a oportunidade de, como sociedade, fazermos essa escolha entre o bem e o mal que está na codificação. Porque quando nós olhamos aquilo que não queremos para nós temos certeza de que aquilo é um mal. E se aquilo é um mal, nós podemos escolher o bem e não nos tornarmos omissos. Então, quando nós escolhemos uma cultura pela paz, escolhemos as questões da justiça social, defendemos as minorias, nós estamos automaticamente trabalhando pelo bem. E trabalhar pelo bem é trabalhar pela obra divina. E quando nós entendemos a filosofia espírita, nós vamos cada vez mais percebendo que nas leis morais nós temos um roteiro seguro para que esses passos possam ser cada vez mais firmes. Então, realmente, a gente tem as nossas escolhas, né, Carla? E a vida nos obriga a ter certas escolhas, muitas vezes não aquelas que a gente quer. Mas eu estou falando da agressão em relação ao outro, daquele negócio de não deixar passar nada, que justamente o Evangelho pede, olha, calma, perdoa, 7 vezes 7, etc. Está mais inflamado isso no ser humano, até nas crianças. Você vê quantas crianças aí se suicidando? Hoje em dia, a questão do suicídio, primeiramente, as redes sociais acabam potencializando esse tipo de agressão. Então, é importante que nós nos posicionemos para resistirmos a tudo isso que existe aí de banalização desse mal, que nós nos posicionemos por uma cultura da paz contra armas de fogo e tudo aquilo que existe aí, que nesse momento está vindo à tona, guerras e afim, mas é importante que nós saibamos também que a educação, ela tem uma base no exemplo, dentro de casa.
e que existem muitos de nós que não estamos atuando como educadores dos nossos filhos, da nossa sociedade, daqueles que nós convivemos. Por quê? Porque estamos delegando isso. Então, neste momento em que a exemplificação não acontece na base daquilo que nós vivemos, porque nós ainda conversamos muito sobre diversos assuntos, mas nos falta a amorosidade, porque existe muita agressão, inclusive violência contra as crianças. É só nós vermos os casos de estupro. Sim, com certeza. O grande percentual de estupro, ele vai acontecer muitas vezes dentro das famílias. Isso é dado estatístico. Então, falar de tudo isso é falar de olhar para as nossas precariedades sociais e trabalharmos isso com a autoeducação, primeiramente. Trabalhando com a autoeducação, trabalhar com a conscientização humana, conscientização política e a amorosidade. Quando nós pegamos os grandes educadores, por exemplo, Pestalozzi, né? Kardec foi educado por Pestalozzi. Ali existia um amor extremo. Pestalozzi pegou 80 órfãos, e o livro da Dora Encontre nos traz isso sobre Pestalozzi, é um dos poucos que nós temos aqui no Brasil. Ele pegou 80 órfãos do pós-guerra, colocou num castelo e cuidou dessas crianças sozinhas. E ali ele tinha questões que as crianças mentiam, os pais não queriam porque queriam que elas ficassem pedindo esmola, que era mais rentável. Mas com amor, ele foi conseguindo reunir esses jovens de forma que eles quisessem ficar lá, que eles quisessem educar com o amor e com o exemplo. Então, essa é a base da nossa construção, mas nós precisamos também entender o mundo do ponto de vista político, social, filosófico, porque hoje existe um ataque à filosofia, às escolas e tudo aquilo que nos permeia. É uma construção cidadã. É verdade. Você acha que o sofrimento vai acabar? Tem uma data certa para acabar todo o sofrimento? Não temos data certa, porque essa é uma construção coletiva, né? Estamos todos, inclusive, conversando sobre isso. Mas que nós não estamos condenados a sofrer, não tenho nenhuma dúvida. Na medida em que nós vamos nos transformando, a autotransformação é diária, é potente, nós vamos cada vez mais nos aproximando das leis divinas, nós temos aí uma fórmula que vai nos colocando numa condição de sofrermos menos. Até porque, Celina, quando nós vamos entendendo que o sofrimento, muitas vezes, ele não é tão grande, na medida em que nós vamos nos espiritualizando, mesmo que a gente passe por alguma coisa mais difícil, nós passamos a perceber que aquilo é pontual, porque a gente tem a visão da eternidade. Então, é pontual, naquele momento, às vezes, nós nos desesperamos, mas criamos condições, existem mecanismos, inclusive pela prece, né, que nós vamos nos ligando a Deus, e a partir disso, aquilo acalma. Aquilo vai nos dando serenidade, tranquilidade, e nós vamos vendo os outros lados daquele caminho. Então, nós não estamos condenados ao sofrimento, de forma alguma, né? Um Deus amoroso, um Deus justo e bom nos condenaria a isso? Não, Ele não nos condena a esse tipo de situação. Mas, muitas vezes, alguns sofrimentos que nós passamos, eles nos elevam no sentido de que, e não estamos justificando os sofrimentos que são criados pelo homem, de forma alguma, porque existem sofrimentos dentro do quadro de desigualdade que são criações humanas, esse nós não justificamos, mas alguns sofrimentos que nós passamos dentro do nosso emocional, da nossa saúde, das nossas questões, muitas vezes são importantes para esta transformação, só que nós temos que ter um equilíbrio, nós podemos tentar um equilíbrio para perceber o quanto desse sofrimento ele vem mesmo de uma forma mais reencarnatória, como provas e como expiação, e o quanto ele é produzido por nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções que muitas vezes estão fora de equilíbrio, muitas vezes pela nossa negação de mudarmos, de nos autoeducarmos, porque tudo isso dá trabalho, é uma construção diária, ninguém de nós nasceu pronto, né? Então nós temos que trabalhar todas essas vertentes, e isso você tem que levantar, né? Nós levantamos, fazemos a nossa prece e falamos, opa, vamos lá, mais um dia de aprendizado. E a alegria é uma forma de resistência, é uma forma de amor. É verdade que conforme a gente vai se fortalecendo, né, Carla,
o sofrimento diminui, porque é igual você fazer exercício físico no corpo, fazer o exercício espiritual. Quanto mais você malha, quanto mais a vida te lapida, mais você fica forte e o sofrimento parece que diminui o peso, porque você está mais forte. Esse fortalecimento espiritual, ele nos dá essa resistência, né, que você falou, e a gente sabe, o espírito e o corpo são ligados. Então, na medida que realmente que o nosso espírito se fortalece, a gente sente isso no corpo, como também o caminho inverso. Muitas vezes nós fortalecemos o corpo de uma forma que a gente também sente aquela postura. Porque na psicologia tem uma questão muito boa, que é de posturas mesmo. A psicologia corporal, teve um psiquiatra brasileiro chamado Ângelo Gaarsa, que ele estudou muito a questão de posturas, de como você se coloca corporalmente no mundo. E muito do que a gente se coloca corporalmente no mundo vai influenciar também o nosso emocional. E nós sabemos que o espírito está no comando do corpo, mas existe essa relação de proximidade. Então é importantíssimo nós trabalharmos em equilíbrio, que é o cuidar do corpo e do espírito. Sim. Saber onde está o limite de cada situação. Agora, tudo isso com responsabilidade social, com responsabilidade, olhando o outro de forma solidária, porque hoje nós vemos também muitas pessoas se enclausurando em bolhas que só cuidam de uma parte. Então eu passo a cuidar do corpo e exercer aquilo como uma forma, ou eu passo a cuidar só do espírito e esqueço desses aspectos que são interligados. Então é importante nós trabalharmos isso. Muito importante o que você está falando, porque precisa mesmo dessa ligação. Tem pessoas que a gente vê aos montes por aí, em qualquer lugar do Brasil, que se entrega completamente ou só para a religião, ou só para o trabalho, ou só para o corpo, que hoje em dia está muito em foco isso também, e esquece de fazer esse entrelaçamento que você está falando, muito importante. Então, tem um sociólogo polonês que se chama Bauman. E Bauman escreveu vários livros, entre eles, né, Amores Líquidos, que talvez seja o mais conhecido. E ele nos fala de uma coisa que a gente pode entender na ótica da doutrina espírita, que é do vazio existencial. Então, quando nós entendemos o vazio existencial, nós aproximamos para Kardec, para entender que nós ainda temos muitas questões espirituais que às vezes nos levam ao desalento, nós passamos a verificar que muitas vezes nós colocamos toda a nossa energia numa coisa que não é o nosso caminho, não é o nosso percurso. E aí nós passamos, de certa forma, a massacrar o nosso corpo e o nosso espírito, porque na nossa consciência estão escritas as leis divinas. Então nós vamos indo por um caminho e de repente aquele caminho vai nos causando amargor, depressão, transtornos. Nós não dormimos bem, nós passamos a ter uma série de condições que nos atrapalham. Então, quando nós passamos a olhar para essa dor, esse vazio, essas coisas que nos impulsionam a desviarmos a nossa rota e fazemos um ajuste, nós passamos a nos integrar melhor com o nosso espírito, com o nosso planejamento reencarnatório, com as nossas condições que nós já viemos para agirmos em sociedade, coletivamente. Maravilha. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Rápido intervalo, já voltamos.